Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, mais uma terça-feira, hoje, nosso culto de ensino. Eu estava lembrando essa semana, e com muita saudade, dos nossos cultos às terças-feiras. A gente fica triste, né? A gente ministrar para a igreja vazia. Estava me lembrando essa semana dos nossos cultos de terça-feira. O dia que a juventude vinha para cantar, o dia que as mulheres vinham para cantar, os homens, uma festa maravilhosa. Eu tenho guardado no meu celular as mensagens que eu recebia no dia posterior. Puxa vida, esteja orando para que Deus possa ter misericórdia de nós. Amanhã, quarta-feira, é o dia do nosso grande jejum. Eu te peço encarecidamente, faça jejum. Irmãos, quando você permeia a Bíblia, você vai ver que, nos grandes problemas da humanidade, o povo se voltou para o jejum e para a oração. Faça jejum amanhã, quarta-feira, faça durante o dia inteiro, meio-dia, mas faça. Em prol do quê? Primeiro, em prol da igreja do Senhor Jesus, em prol dos nossos governantes, e em prol também, de que Deus tenha misericórdia de nós e afaste do nosso país, do mundo, esse vírus que tem causado tantos problemas, tanto medo na humanidade. Bem, hoje nós vamos dar sequência ao nosso tema mensal, ao nosso subtema, e nós estamos durante todo este mês de maio falando sobre o poder que nos faz bem. Alguém disse uma vez para mim, poder faz bem, mas precisa saber que tipo de poder. Eu também concordo, mas o poder que nós vamos falar hoje é o poder da fidelidade, o poder que pode mudar a tua vida, que pode fazer de você um novo homem, uma nova mulher, desde que você entenda que o poder da fidelidade é algo extremamente importante para a tua vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia, nós vamos ler um texto, mas eu vou percorrer hoje o estudo usando vários exemplos e vários textos, mas eu quero só usar esse texto de Provérbios que eu achei muito apropriado para aquilo que vamos falar. Diz assim, Provérbios 3:3, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Olha que coisa forte, né? Vou ler de novo. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-o ao redor do pescoço e escreva-o na tábua do seu coração. Interessante demais isso, né, esse texto? Na primeira mensagem, vocês se lembram que nós falamos sobre o poder da comunhão. Foi a semana passada. Hoje, nós vamos falar, então, o poder da fidelidade. Mas eu quero fazer você lembrar de novo o que significa a palavra poder. Tá? Poder é a capacidade de deliberar, agir, mandar, também, dependendo do contexto, a faculdade de exercer a autoridade, a soberania, o império. Poder também tem uma relação direta com a capacidade de se realizar algo, né? Aquilo que se pode ou que se tem poder ou realizar ou fazer. Na semana passada eu até disse, e quero repetir nessa noite, que tem um grande escritor americano, Robert Greene, e ele tem uma definição de poder que eu prefiro até usar essa definição dele. Ele fala assim, o poder é a medida do grau de controle que você tem sobre as circunstâncias da sua vida e sobre as ações das pessoas ao seu redor. Então, primeiro, fala com você, ok? Como é que é mesmo? É o poder e a medida do grau de controle que você tem sobre as circunstâncias da sua vida e sobre as ações das pessoas ao seu redor. Aqui está a definição de poder. Mas nós vamos falar sobre fidelidade hoje, o poder da fidelidade. Muito bem, fidelidade é um termo, né, com uma origem no latim, que significa quem é fiel, quem tem compromisso com aquilo que assume.
é uma característica daquele que é leal, confiável, honesto e verdadeiro. Aqui está, então, a definição do fiel, da fidelidade. Infelizmente, eu preciso dizer, e você sabe disso, que a fidelidade ela é uma qualidade muito rara nos dias de hoje, infelizmente, né? Mas por que a fidelidade ela é tão importante na vida cristã? Por quê? Nós temos algumas razões muito claras. Primeira, né, existem dois fatores que eu considero de suma importância. Por que eu preciso ser fiel? Primeiro, que Deus é fiel. Primeiro ponto. Deus é fiel. Salmo 33:4 diz, Deus é fiel em tudo. E quando você pega a história da humanidade, lá no começo, e você vem vendo as promessas de Deus, Ele nunca deixou de cumprir a sua promessa. Não. Sempre foi fiel àquilo que Ele falou. Tá? E depois, esse é o primeiro ponto. Porque Deus, Ele recompensa a fidelidade. Deus recompensa. Lá no texto de Mateus, no capítulo 25, quando Jesus faz aquela parábola, né? Que ele deu X talento para um, X para o outro, você vai perceber lá que ele recompensa quem foi fiel. Lá em Mateus 25, versículo 21, Jesus fala assim, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu lhe colocarei sobre o muito. Vem e participa da alegria do seu Senhor. Você viu? Ele foi recompensado, por quê? Pela sua fidelidade. Então, nesta noite, nós vamos falar sobre o poder da fidelidade. E se você tem dificuldade de ser fiel com o seu ministério, se você tem dificuldade em ser fiel ao seu pastor, se você tem dificuldade em ser fiel à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, Deus quer falar com você nesta noite. E não adianta nada. Se você não for fiel, você perdeu tudo. Tudo. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos ser transformados pelo poder da fidelidade. É possível? Opa, e como é possível? Primeiro, eu já te disse, o Deus que você serve, o Deus que mandou Jesus, o Deus, como está lá em João 3,16, que te amou de tal maneira, que deu seu Filho, Ele mostrou o que é fidelidade. Agora, espera um pouquinho. Se Deus mostrou fidelidade, qual é o meu papel? Também, ser fiel a Ele. Eu preciso ser fiel ao meu Deus, porque Ele vai me recompensar, certo? É possível? É muito possível. Muito bem. Para que eu possa ser transformado pelo poder da fidelidade, primeira coisa, demonstre fidelidade incondicional. Eu disse incondicional. Não se importe qual seja a circunstância. Incondicional. Mostre fidelidade. Lá no livro de Esther, no capítulo 4, você vai ver a história de Esther, uma história muito linda. Quando o rei Assuero, ele pede um favor para a rainha Vasti, ela não faz, ele elimina e pede para escolher uma nova rainha. E vieram várias moças lá que poderiam ser rainha. Entre elas, vem Esther, que era judia. Só que eles estavam na Pérsia. Estavam lá, né, que foram levados cativo. E Mardoqueu, que era praticamente que criou ela, tio dela, levou ela e disse para ela, não fala que você é judia, não. Não fala que você é judia, não, tá? Porque eles iam escolher uma mulher da terra deles. Mas quando o rei Assuero bateu os olhos, amor. É essa mesmo. E casou com ela. Muito bem, passou um tempo. Ela descobre um plano, ou seja, o tio dela descobre um plano que queriam matar o rei e matar todos os judeus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Depois você lê isso com atenção. Se Esther não tivesse sido fiel, os judeus não existiriam hoje. Olha só que coisa tremenda. Tá? Então, veja só.
Olha o que o texto diz. Quando ela descobre, pelo tio, o que iria acontecer. Ela diz assim: então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Presta atenção nesse detalhe. Ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Olha só. Lá existia um procedimento que ela não podia, era mulher do cara, mas não era toda hora que estava com ele, não. Tinha os momentos. E se ela chegasse diante do rei e ele não estendesse o seu cetro, ela morria. Olha que coisa. Gente, pastor, isso é um absurdo. Eu não quero nem saber. Depois você dá uma olhadinha na história que tem lá no Netflix, da rainha lá da Inglaterra, você vai ver cada absurdo lá que você vai ficar bobo. Imagina esse tempo. Por isso que ela diz, olha, eu vou fazer a minha parte, tá? Ainda que seja contra a lei, eu vou lá falar com o rei. Se o rei não estendesse o bastão, ela morreria. Agora, o que ela fez? Jejuou e orou e disse, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Você está entendendo o que é incondicional? O que é fidelidade incondicional? Está aqui um exemplo de fidelidade incondicional. Ela jejuou por 3 dias, juntamente com as suas criadas, pediu que todo o povo o fizesse. E chegou no dia, ela abre a porta e entra no salão onde estava o rei. E agora? E agora? Irmãos, olha a palavra dela. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Ela não estava nem, eu quero ser fiel ao meu Deus, ao meu povo. E quando ela entra, o rei estendeu o bastão. Glória a Deus. E ela pôde relatar ao rei, e o rei tomou as devidas providências para que aquele mal não acontecesse. O porquê? Fidelidade incondicional. Pastor, vou morrer. Não tem problema não, se você morrer, você vai cair nos braços do Pai. Tranquilamente, tranquilamente. Mas eu tenho um outro ponto interessante, que para que eu seja transformado pelo poder da fidelidade, além da fidelidade incondicional, devemos ser fiel mesmo quando eu corro risco de vida. Aqui ela correu risco de vida, mas eu quero demonstrar para você mais alguns casos bíblicos que me deixam assim muito encorajado. Muito, muito. O primeiro deles é o próprio rei Ezequias. Quando chega, está no quarto à beira da morte, com uma doença incurável, o profeta vem lá e diz, meu filho, arruma a tua casa aí, porque você já era. Foi. O texto diz, olha só, que ele vira para a parede e ele faz uma oração. Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Você viu aqui? Ele falou, Senhor, me cura. Não. Ele falou o seguinte, Senhor, eu fui fiel. Irmão, estava morrendo. Já tinha recebido a ordem de Deus. Pode arrumar a casa que você já foi. Entendendo? Mas ele fala do quê? De fidelidade. Fui fiel, Senhor. Fui fiel. Inteireza de coração. Vou morrer. O profeta falou. Mas, Senhor, eu fui fiel. Será que você consegue fazer oração de Ezequias? Quando ele acaba de orar, o profeta volta e diz, Deus mudou a sua sentença. Glória a Deus por isso. O que é isso? Independente do risco de vida. Olha Estevão. Vê se ele parou de pregar, vê se ele parou de falar do grande amor do Senhor Jesus. Ele sabia que ele corria risco de vida. O que aconteceu? Ele foi apedrejado. Acusaram ele de blasfêmia. Acusaram ele de tudo. E foi morto apedrejado. Mas quando está sendo apedrejado e morrendo, ele diz, eis que vejo o céu aberto. E o Pai, e o Filho à direita do Pai. Olha só, irmãos. Vê se ele teve medo. Não.
Ele sabia que ele corria risco de vida, mas eu não vou negar de jeito nenhum. Eu não posso negar de jeito algum. Eu gosto muito de uma história que nós temos lá no Velho Testamento também, de um homem que correu risco de vida, mas foi fiel. O nome dele é Itaí, o Gieteu. Quem era esse cara? Um estrangeiro que vivia lá em Jerusalém. Ele era filisteu. E ele tinha uma tropa de 600 homens com ele. Vivia numa boa, junto com Davi, junto com todo mundo lá. Muito bem. Quando Absalão fez aquela besteira que vocês devem saber, ele toma o palácio, toma a cidade, ele faz um levante contra o rei, pai dele. E Davi resolveu então, falou, vou deixar o palácio e vou deixar o moço. Deus vai cuidar disso. Esse camarada chamado Itaí, ô rei, eu vou com você. Não, pelo amor de Deus, Itaí. Você é gente boa, mas você é filisteu, ele não vai mexer com você. Fique em paz, não fica aí. É até bom que você fique. Não. Eu vou acompanhar o Senhor. Eu sou fiel ao Senhor. O Senhor tem me tratado bem, o Senhor me recebeu com os meus homens aqui. Eu sou fiel ao Senhor. Eu juro fidelidade. Está vendo? Ele não ia morrer, não. Ele era um estrangeiro, mas ele era fiel ao rei. Eu disse que lá no capítulo 25 de Mateus, Jesus, ele recompensa o fiel, não é isso? Sabe o que aconteceu com esse homem? Esse homem depois veio ser promovido a comandante do exército de Davi, irmãos. Viu como é que Deus recompensa o fiel? Se você não é fiel, pelo amor de Deus, diga, Senhor, eu preciso desse poder. E eu só consigo, é quando o meu coração ele é inteiro para Deus. É quando eu digo, Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, eu quero ser fiel. Espírito Santo, tenha misericórdia de mim. Ore. Se você não souber orar, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele geme com gemido inexprimível, mas só de Deus conhecer o teu coração, o desejo de ser fiel, você vai alcançar o que você precisa. Olha que coisa tremenda, irmãos. Este homem, podíamos falar do quê? De Policarpo, né? Um homem que viveu no início, no século II da nossa era, quando ele foi preso, e falaram para ele, rapaz, ele já velho, já era muito velhinho, foram buscar ele na casa dele, e quando os soldados foram lá buscar ele, ele ofereceu suco, ofereceu comida para os soldados, nós viemos buscar o senhor, porque o senhor agora vai ser morto ali. É mesmo por quê? É porque o senhor está falando aí desse Jesus aí, e o nosso imperador não quer. Tá? Deus é ele. Então, o senhor vai morrer. Então, vamos lá. Assim mesmo. Vai lá. Chegou lá, o cara falou, olha, o senhor vai morrer, porque o senhor segue esse Jesus, mas eu vou te dar uma oportunidade. Ah, é? Qual oportunidade? Só você negar. Nega. Você vem aqui e fala, gente, eu estou negando esse Jesus aí, e coisa e tal, e acabou. Você vai continuar vivendo, já está velhinho mesmo. Ele vira para o imperador e diz assim, imperador, durante 86 anos, tenho servido a Jesus, e ele nunca foi infiel comigo. Não vai ser agora, né, que eu vou ser infiel com ele. Ele foi morto, jogaram ele numa fogueira, tá? E o fogo não pegava nele. E olharam, a fogueira não pegava nele. Pode procurar na história. Aí foi lá um camarada e o matou com uma espada. Mas ele foi fiel. Irmãos, quando você é fiel, você tem uma recompensa. Ah, pastor, eu conheço tanta gente, sabe, que é infiel, foi infiel ao ministério, foi infiel ao senhor, foi infiel ao marido, à esposa, aos filhos. Irmão, quem vai cuidar é o Deus que nós servimos. Alguns vão pegar, que vão pagar. Eu escutei até hoje ainda, eu escutei uma mensagem muito interessante sobre isso. Que não pense que no dia do juízo, né, aqueles
que forem infiéis, eles vão ser, mas muito punidos no dia do julgamento do Senhor, tá? No dia do julgamento que o Senhor vai julgar. Esse é nosso Deus, pela infidelidade. Então, veja só, o que eu aprendo? Primeira coisa, fidelidade incondicional. Fidelidade mesmo quando eu corro risco de vida. Agora, para que eu possa ser transformado pelo poder da fidelidade, eu preciso revelar a minha verdadeira identidade. Falar que eu sou fiel é a coisa mais fácil do mundo. Quantos casamentos eu fiz na minha vida? É interessante que esses dias alguém me achou no Instagram. Pastor, o senhor lembra de mim? O senhor fez meu casamento lá na igreja do Brás, na igreja antiga, irmão. Eu falei, Jesus, fiquei pensando, mostrei para minha esposa, aí nós fomos puxando pela memória, puxando, até que nós lembramos. Mas quantos casamentos eu fiz? Sabe, eu fiquei muito feliz. Continua casada, tem filho, uma bênção de Deus. Mas quantos casamentos eu fiz? E o cara, ou a mulher, não, você promete ser fiel. Um ano depois, já separou, já divorciou, porque foi infiel. Isto é, no casamento, nos negócios, isto é, no comércio lá fora, é infiel em tudo. Então, o que eu preciso? Eu preciso revelar, a minha verdadeira identidade. E é interessante que quando a gente fala de identidade, um dos melhores livros para você ver na Bíblia sobre essa questão de ser fiel, demonstrando a sua identidade, é o livro de Daniel. Sim, Daniel. Lembra de Daniel? Daniel também estava lá no cativeiro, aí o rei fez lá uma seleção, ele e os amigos dele foram selecionados, só que aí o rei queria, primeiro já mudou o nome dos caras, né? Já mudou o nome deles, depois queria incutir na cabeça deles a cultura de lá, e queria que ele comesse a comida de lá. Mas ele, Daniel, apesar de ter vindo de uma classe até, uma classe alta, ele conhecia muito bem quem era o Deus dele. E ele falou assim, eu vou ser fiel, eu não vou me contaminar com a comida desse povo. Não. Por quê? Daniel tinha uma identidade. O homem de Deus, a mulher de Deus, precisa ter a sua identidade em Cristo Jesus. Eu disse aqui no início, Deus é fiel. Deus é fiel. Jesus disse que o próprio Deus, ele vai recompensar os fiéis. Então, eu não posso de forma nenhuma ser infiel, e eu preciso revelar a minha verdadeira identidade como homem fiel ao Senhor. O texto de Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Por quê? Daniel tinha uma identidade a zelar. Você tem uma identidade a zelar? Será que você consegue deitar e dormir? Será que os seus dias são dias normais? Será que você não é um homem ou uma mulher que vive no médico? Porque você é infiel? Porque a tua consciência lhe acusa? Porque o Espírito Santo diz para você, como é que é? Não vai dar um jeito nisso, não? E você sofre. Todo dia uma enfermidade. A pessoa olha para você e vê um desânimo. A pessoa olha para você e vê um rosto de verdade, de tristeza, de amargura. Por quê? Tem coisa que você não faz questão nenhuma de mostrar a sua identidade, irmãos. Não é à toa que o próprio Jesus e o próprio apóstolo Paulo disse que nós precisaríamos ser igual a Jesus. Que nós precisamos percorrer esse caminho de ser igual. Que nós deveríamos nos esforçar. Por quê? Porque o texto é claro. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Eu não posso, de forma nenhuma, viver como o mundo vive. Eu não posso enganar mais. Eu não posso mentir mais. Eu preciso ser fiel. Por quê? Porque a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que o Espírito Santo mora em você. Mora. Se mora, você é fiel. Se você tem dúvida, você não é fiel. Daniel não estava nem aí em agradar os outros. Não, eu não. Nem é o rei, nem o chefe dos eunucos, tá?
nem os seus companheiros. A prioridade era agradar a Deus. Por quê? Ele era fiel. Eu sou fiel. Acabou. Olha só o que Jesus disse lá no livro de Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa fantástica. Eu e a pastora Helena somos testemunha de um casal de São Paulo. Hoje estão morando no Sul, Elisete e o Paulo. Paulo é pastor hoje. E eu me lembro muito bem, Elisete trabalhava comigo numa grande empresa em São Paulo, Gerdau. E nós tínhamos um gerente que chamava Carlos Alberto Molina. Toda vez que eu entrava na sala dele, que a gente conversava, ele falava assim: Ismael, as moças na sua igreja é tudo igual a Elisete? Eu falava: mas por quê? Mas que moça, que comportamento. Puxa vida, olha, parabéns. Né? Ele era espírita, esse homem. E eu dizia: olha, a maioria é mesmo, a maioria sim. Ele falou: puxa vida, que testemunho que são. O ímpio falando. Nunca vou esquecer disso. Nunca vou esquecer disso. Veja só. O que Jesus disse? Que minha luz e a tua luz precisa brilhar para que o povo lá do mundo possa glorificar o Pai, o nosso Pai, que é Deus, pelo meu e pelo seu testemunho, ou seja, pela nossa fidelidade. Agora, se eu tiver uma vida de enganação, engano pai, engano mãe, engano sogro, engano sogra, engano tio, engano cunhado, engano todo mundo, ô irmão, desculpa, você está perdendo teu tempo. Começa do zero. Volta, recebe Jesus como Salvador de novo, confessa teu pecado e começa uma vida de fidelidade. Busque o poder da fidelidade na tua vida, que senão você está arrasado. Mentiroso, pode parar. Tá? Por fim, olha só, precisamos agradar a Deus em tudo. Quando você coloca essa palavra tudo, dá um friozinho na espinha. Como é que é negócio? É tudo. No texto de Daniel, capítulo 1, versículo 11 e 12, fala assim: Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Daniel, irmãos, não estava preocupado, como eu disse, em agradar ninguém. Pode fazer o teste, eu vou comer só legumes. E depois, ele podia falar assim: vamos fazer o seguinte, olha, eu vou tomar esse vinho gostoso aí do rei, vou comer essa carne que o rei está oferecendo, vou comer... Não, me dá legumes. Não estou dizendo que você não pode comer carne, não, tá? Não é nada disso. Mas ele sabia, Daniel sabia, que tudo aquilo que o rei oferecia era sacrificado a ídolos. Acabou. Eu quero agradar a Deus em tudo. E você? Em tudo. No seu linguajar, no tratamento com a sua família, na tua fidelidade com o teu ministério, fidelidade com o teu patrão, fidelidade com os teus vizinhos que moram próximo a você. Fidelidade a Deus em tudo é isto. É isto. É por isso que ele e seus companheiros tinham que possuía um testemunho irretocável. Veja lá, no versículo 19 do capítulo 1, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Você viu? Por que isso? Porque ele falou: eu vou agradar a Deus em tudo. É difícil? Não. Desde que você queira, você consegue. Daniel, ele não perdeu a sua referência de homem que servia a Deus, de testemunhar com fidelidade sobre a pessoa do Deus que ele servia. Eu vou ser fiel em tudo. Irmãos,
Esse testemunho aqui de Daniel é tão forte que o rei não teve outra coisa a fazer senão dizer que a vida de Daniel e seus amigos era uma vida irretocável, irrepreensível e incomparável. Olha só o poder da fidelidade. Eu disse há pouco que Itaí foi promovido porque foi fiel ao rei Davi. Eu disse há pouco que Esther, ela teve sucesso porque não estava nem aí se vou morrer ou não. Eu vou ser fiel. Eu disse para os senhores que o rei Ezequias, no leito de morte, ele só falou do quê? Eu fui fiel toda a minha vida. Você quer ser feliz? Busque o poder da fidelidade. Seja fiel. Pare de escutar gente que não é fiel. Às vezes você tem um círculo de amigos, de amigas, que vive falando mal de A, de B, de C. Lá na fábrica, faz rodinha falando mal do teu patrão, do teu chefe. Lá na igreja, fala mal do teu pastor, dos obreiros. Quem sabe você tenha lá um grupo no WhatsApp dos fofoqueiros, das fofoqueiras. Apaga isso, irmão, e entra pelo caminho da fidelidade com o teu Deus. Deixa eu concluir. Salmo 86, versículo 11. Eu fecho citando esse texto. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Marca aí, Salmo 86, versículo 11. Senhor, ensina-me o teu caminho, para que eu ande na tua verdade e me dê um coração inteiramente fiel. Baixa a tua cabeça. Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra desta noite. E eu entendo perfeitamente, Senhor, que assim como o Senhor ali, naquela parábola do Mateus 25, o Senhor presenteou quem foi fiel, servo bom e fiel. Da mesma forma, Senhor, é um desejo do seu coração que nós sejamos fiéis. Pai, nesta noite eu quero orar, Senhor, por aqueles que têm cocheado em dois pensamentos de fidelidade. Aqueles que não têm sido fiel à sua família, à sua esposa, ao seu marido. Aquele que não é fiel ao patrão, aquele que não é fiel aos parentes. Deus, tenha misericórdia, Senhor. Que o teu temor, Senhor, possa entrar nos corações e que nós possamos procurar esse poder da fidelidade, porque é o poder que nos faz bem. Deus, tenha misericórdia de nós. É minha oração e meu pedido no nome de Jesus. Amém? Amanhã, como eu disse, nosso jejum. Não se esqueça. Feche teus olhos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito, seja com a sua igreja e com ela permaneça. E onde você estiver agora, junto com a sua família, o seu trabalho, diga comigo, amém. Deus te abençoe, no nome de Cristo. Direção, o som a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir
novo amanhã.